Pois bem, Hebreus 11. Estamos num bimestre que eu particularmente tenho crescido bastante. Falar de dons é algo extraordinário, porque nos confronta a sermos instrumentos na presença de Deus, a verdadeiramente sermos algo útil na presença do Senhor. Eu, particularmente, tenho sido despertado por cada mensagem que tem sido pregada aqui. Parece que é um tema que não acaba, né? Mas nós vamos aprender mais um pouco juntos aqui essa noite. Hebreus 11. Os técnicos de som aí, se eu me exceder, vocês, por favor, tá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Continua, mesmo livro, capítulo posterior, verso 12, capítulo 12, verso 1. Bem, Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também. Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Amém. O escritor aqui do livro de Hebreus, ele começa, capítulo 11, conceituando a fé. Ele começa explicando aos irmãos o que verdadeiramente é a fé. Falar de fé hoje, tem-se um conceito muito vago do que é a fé. Mas a Bíblia nos mostra o que é a fé com exatidão. Fé, nosso irmão Tiago, ele veio explicando o que é a fé ativa. Ele chegou lá a uma conclusão, que fé até os demônios têm, no nome de Deus, e estremecem. A questão é olhar para o livro de Hebreus, entender o que o escritor está tentando nos trazer e aplicar em nossas vidas de um conceito tal que a nossa fé seja uma fé ativa. Uma fé que nos traga ações, não uma fé nula. Subir aqui no púlpito e dizer que eu creio em Deus é um tanto vago. Qual é o conceito, o princípio da sua fé para dizer que crê em Deus? O escritor de Hebreus, ele vem falar, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em outras palavras, em outras traduções, ele vai trazer, é a certeza que iremos receber aquilo que esperamos. A questão é, falando de fé, o que a igreja, século 21, ainda espera? Quando o escritor aos Hebreus está dizendo, é o firme fundamento, é a certeza das coisas que nós esperamos, ele está trazendo uma alusão ao reino. Deus nos prometeu, nós havemos de receber vida eterna. Ele não está falando das coisas materiais, não está falando da obra terrena. Ele está falando de uma convicção daquilo que Deus prometeu à sua igreja. E aqui é algo muito interessante, porque ele fala de uma convicção, de uma certeza. Se você tem uma fé, se você é convicto naquilo que Deus prometeu à igreja, nós, como igreja, temos que viver de forma inabalável. É uma convicção. Quem tem certeza não se abala. Quem tem certeza
que há de vir a vida eterna, não vive oscilando na fé. É um firme fundamento. Eu tenho e creio, tenho certeza e creio que há de vir uma vida eterna, longe de dores e aflições. Por quê? Porque foi Ele que prometeu. Você pode ter entrado hoje com o seu coração oscilando aqui essa noite, mas há de sair convicto. E ele fala mais. É as provas das coisas que não se veem. E é interessante que ele vai falar lá no verso 3. Pela fé, nós cremos que esse mundo, pela palavra de Deus, foi criado de maneira tal que aquilo que é visível não foi criado por aquilo que se vê. Ou seja, eu não vejo, mas eu creio. O mundo ao nosso redor pode ser trevas, tribulação, opressão. Mas a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Você não vê Deus com seus olhos naturais, mas em meio a esse mundo precário, decadente, de princípios espuros, com seus olhos da fé, você pode ver Deus se manifestando dia após dia. Dia após dia. Se você crê nos simples detalhes, você vai ver Deus se manifestando. Amém? Mas é interessante que eu achei lindo esse texto porque ele vai além. Quando o escritor ele conceitua a fé, ele não para no simples conceito, na simples teoria. Ele conceitua a fé e traz o outro lado. Ele traz o lado prático. Se você depois tiver um tempo, pare e leia o capítulo inteiro de Hebreus. O capítulo 11 inteiro. Você vai ver ali que ele vai trazer uma série de homens que, pela fé, tiveram feitos gloriosos. Homens que tiveram uma vida notável diante de Deus. Talvez não diante dos homens, mas o verso 2 vai falar que, pela fé, alcançaram um testemunho. Então ele traz a teoria em conjunto com a prática. E é algo extraordinário. Porque se nós lemos e fomos um pouquinho meditar na vida desses homens, tentar entender as circunstâncias que eles passaram, só pela fé eles alcançariam o testemunho. Quando a gente olha no livro de Hebreus e vê Deus chamando um homem chamado Abraão, e a Bíblia diz que ele saiu da sua terra, crendo que haveria de receber a promessa, sem saber para onde iria. Ou seja, Deus chama o homem, sai da casa do seu pai, sai da sua terra e vai peregrinar. Olha a fé de Abraão, para caminhar sem saber para onde vai. Sai sem destino, só confia em Deus. A fé é linda quando nós vivemos ela na prática. Olha a fé de Abel, que não vivia sob um sistema de lei. Ele vivia antes. Ele não tinha algo sistemático que Deus enviou para ele olhar e ter como referência de como ofertar. Ele simplesmente decidiu ofertar o melhor. E a Bíblia diz que, por ele ofertar o melhor, ele alcançou o testemunho. A nossa fé, ela é válida quando eu e você conseguimos sair da teoria de dizer que eu creio num Deus todo-poderoso que pode o impossível, e nós conseguimos chegar do outro lado e viver na prática. Quando nós conseguimos verdadeiramente exercer a nossa fé, quando nós podemos, dia após dia, contemplar o sobrenatural de Deus de forma cotidiana. Isso é ter fé. Mas ele, de forma muito sábia, o escritor, ele continua no capítulo 12. Eu quero meditar com muito carinho contigo essa noite. Por quê?
Ele trouxe a teoria, conceituou, deu exemplos práticos, só que a história não parou ali. E é isso que tem total relevância para mim e para você essa noite. Quando o escritor de Hebreus, ele começa o capítulo 12 dizendo, portanto, nós também, ele está trazendo tudo que ele conceituou lá atrás, no capítulo 11, todos os exemplos que ele deu, de homens e mulheres que pela fé foram motivados a viver o sobrenatural, e ele começa o capítulo 12 dizendo, eu e você também. A história não acabou, não cessou. E aqui a gente precisa entender algo. Obviamente, o próprio nome do livro diz, aos Hebreus, o escritor está escrevendo a judeus, convertidos a Cristo. E quando a gente fala em judeu, a gente fala de um povo que vive do começo da sua vida até o findar de forma sistemática. É o pai ensinando para o filho. O pai sentando com o filho e falando, olha, os nossos pais da fé fizeram tudo isso. Os nossos pais da fé viveram diversas experiências com Deus. Esse povo, ele cresce com um conceito em seu coração de nação escolhida, a resplandecer a glória de Deus aos gentios. É um povo que, desde pequeno, é doutrinado e ensinado que é a nação eleita, tem que viver separado e levar a glória de Deus às demais nações. Quando o escritor dos Hebreus, ele chama judeus convertidos e remete eles à história do passado e diz, portanto, nós também, a gente tem que entender que judeu convertido, ele está passando por uma ruptura abrupta. É uma ruptura de algo que ele aprendeu, de convicções, doutrinas, desde quando ele cresceu, que ele ouviu do seu pai. Mas aqui há judeus que receberam a luz do Evangelho, e tudo que ele aprendeu no passado, todo o conceito de nação eleita, ele entregou para aceitar o Messias. Não o Messias que o seu povo desejava, esperava, o Messias político. O hebreu convertido, ele decidiu deixar os seus costumes, a sua religiosidade para trás, para seguir a Cristo, aquele que se sujeitou, que veio e se colocou como rei, com valores totalmente contrários do rei que os judeus esperavam. Então são pessoas que estão vivendo uma ruptura, muito mais do que um sistema religioso. E para um homem escrever ao hebreu e dizer para ele, olha, os nossos pais fizeram tudo isso. E vocês que aceitaram a Cristo, que decidiram romper com toda a história do passado para viver para Cristo. Ele diz, portanto, nós também. Ele está olhando para aqueles judeus convertidos e parafraseando o escritor, dizendo, a história não acabou. Não ficou sujeito. Não é algo com teor de exclusividade à nação eleita. Não. Cristo veio, reina e ampliou. É algo que está propício a todos. Levar a glória de Deus agora é algo que alcança a todos. O princípio de uma nação com exclusividade acabou. Portanto, nós também. Eis aqui a grande questão para a gente essa noite. Quando ele conceitua a fé e nos dá exemplos práticos, e ele começa o capítulo 12 deixando a história em aberto, isso ecoa para nós até hoje. É algo que vem a ecoar nos nossos corações até hoje. Eis a questão. Nós temos homens e mulheres que, motivados pela fé, tiveram uma história de vida extraordinária.
feitos notáveis. Mas a história não acabou. Não ficou lá nos pais da fé. Cristo vive, o Espírito Santo de Deus habita em mim, em ti, e existe um livro para ser escrito ainda, o livro da minha e da sua vida. A exclusividade acabou. Você está aqui essa noite, meus amados irmãos, e assim como a nação eleita trazia a revelação de Deus à terra, você está aqui essa noite, portanto, nós também. Portanto, nós também. Você tem a responsabilidade de escrever uma história, de deixar um legado. Você tem uma responsabilidade, aleluia, de ouvir a voz de Deus e deixar a mensagem proliferar. Você tem a mensagem de ser luz diante das trevas. A nação eleita sou eu e você hoje. Sou eu e você em Cristo, que temos hoje a responsabilidade de buscar a revelação de Deus, a glória de Deus, e ser luz às nações, ao mundo. Portanto, nós também. E você deve estar pensando aí, eu estou falando de dons, vamos falar de fé hoje? Não vamos falar de fé. Todo esse breve introdutório aqui, foi necessário para a gente entender uma coisa. Nós vamos aprender e refletir aqui juntos sobre as possibilidades que uma fé ativa nos traz. E, especificamente, ela nos traz a capacidade, eu e você, de cristãos, de inspirarmos pessoas. Isso, é sobre isso que a gente vai refletir juntos aqui essa noite. O que esses homens do capítulo 11 estão fazendo? Por que os nomes deles são citados aqui até hoje? Porque eu e você estamos aqui aprendendo sobre Abraão, Enoque, Abraão. Por quê? Porque a fé foi o combustível que fez esses homens se movimentarem. A fé foi aquilo que gerou no coração desses homens viverem uma vida diferente, ouvir a voz de Deus. E parece que o capítulo 12 aqui, ele vai trazer um teor totalmente diferente do capítulo 11. Né? O capítulo 11 ele fala de fé. Se a gente ler inteiro aqui o capítulo 12, ele vai falar de uma carreira que está proposta e vai exortar os irmãos hebreus a perseverarem nessa carreira. Mas se a gente olhar com muito carinho, a gente vai perceber que nas entrelinhas existe um link aqui, ó, do capítulo 11 para o capítulo 12. Por quê? Da mesma forma que ele exorta os irmãos a seguirem a carreira que está proposta, se nós pararmos para pensar um pouquinho, esses homens do capítulo 11, que são, no popular, os heróis da fé, o que eles fizeram com suas vidas? Por que o nome deles está escrito? Além de ter fé, o que esses homens fizeram? Assim como o escritor está nos exortando, segue a carreira que está proposta, corre. Esses homens nada além fizeram de seguir a vontade de Deus. Eles tiveram fé para ouvir a voz de Deus e seguir o caminho que lhes foi proposto. Nada além disso. Então, a gente olha para os dois capítulos 11 e 12, aqui uma sintonia. A questão é, se eu e você, assim como o verso diz, corra para a carreira que está proposta, temos fé e perseverança para ouvir a voz de Deus e seguir. A questão é muito simples. Eis uma carreira proposta no seu caminho. O que vai te capacitar a segui-la? A fé.
Está disposto? Responde aí ao Espírito Santo de Deus. Está disposto essa noite? Se está disposto, o escritor aqui, ele continua o verso nos explicando como seguir essa carreira. Mas nós vamos perder um pouquinho de tempo aqui ainda. Está disposto? Portanto, nós também. E não dá para seguir adiante na mensagem se a gente não passar por essa questão. Não dá para prosseguir, porque o escritor ele traz aqui alguns requisitos para quem já aceitou seguir a carreira. Não dá para trazer os requisitos se eu e você ainda não entendemos que a nossa vida terrena é passageira e nós temos a responsabilidade de deixar um legado. E quando eu falo de legado, quando o escritor aqui está falando de, portanto, nós também, ele não está falando de ter um nome na história, não, querido. Os homens de Deus, que Deus escolheu, eles tiveram um nome na história, que foi aquilo que Deus, assim, os separou para fazer. Eu e você temos que olhar para a nossa história e ver de que maneira eu posso deixar um legado. A gente olha para a Bíblia, e aqui é algo fantástico, porque da mesma forma que o povo de Israel tinha o princípio exclusivista da revelação de Deus, era só a nação eleita, eles tiveram que quebrar, haver essa ruptura com o sistema religioso. De certa forma, e por motivações diferentes, a gente olha e lê esse capítulo 11 de Hebreus, e tem um teor exclusivista, sabe por quê? A gente acha que os grandes feitos são histórias utópicas, novela, algo incapaz da gente atingir, longe das nossas mãos. Portanto, nós também. Sabe o que difere a minha e a sua vida? Sabe por que a gente olha para as histórias de homens e mulheres de Deus que deixaram verdadeiramente um legado, ouviram a voz de Deus, viveram histórias fantásticas? Sabe qual é a diferença? A minha e a sua fé. Simples. Essa é a diferença. Esses homens tiveram a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer. Está disposto? Responde aí no seu coração. Deixa Deus trazer à tona a sua memória tudo que Ele um dia falou contigo, tudo que Ele um dia decretou na sua vida. Tanto tempo que você ouve a voz de Deus e vive um dia após o outro, vivendo na inércia. Só que, lembre-se que cada dia é uma página do livro dessa história aberta. Cabe a eu e você saber o que vai ser escrito nele. O que eu e você vamos deixar nesse breve tempo terreno. Está disposto? Eis uma história a seguir. Mas vamos seguir adiante. Para aqueles que estão dispostos, como nem tudo na vida são flores, o escritor aqui ele traz alguns requisitos a serem observados para quem quer seguir a carreira com Deus. Primeiro, acompanha comigo, verso 12. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Em outras traduções, a Bíblia vai falar, deixemos tudo aquilo que nos impede de prosseguir. É interessante, porque se a gente olhar para a nossa vida,
fazer um comparativo da vida secular e da vida espiritual, nós vamos identificar várias prioridades, secular falando, e muitas vezes a questão espiritual, ela fica lá no fim da fila. Interessante, porque o escritor fala, deixa todo o embaraço. E nós somos mestres em se embaraçar com as questões da vida. E quando ele diz, tira todo o embaraço, tira tudo que impede de prosseguir, você tem que olhar para a carreira que está proposta, aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, enxergar, o que me impede de seguir? Se eu já decidi seguir, está se colocando no caminho, é embaraço. Aí você vai se perguntar, que carreira é essa? Deus trata o homem na sua singularidade, amém? Ele tem uma obra específica na sua vida. Não vamos tratar disso essa noite. Nós vamos tratar aqui do que Deus trata e estabelece a igreja. Eu e você. Essa mensagem é geral para todos nós. O que Deus trata com a igreja nessa geração? O que foi estabelecido? Quando ele fala assim, você quer cumprir toda a lei? Ame a Deus, acima de todas as coisas, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Você está cumprindo toda a lei. Simplificando, é isso que está estabelecido a igreja. Siga seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ande em santidade. Quer cumprir toda a lei? Ame a Deus. Se você amar a Deus, consequentemente você vai andar em santidade. E ame ao teu próximo. Você vai fazer a vontade de Deus. Isso é o que Deus estabelece para a igreja. E você, na sua singularidade, caminha com aquilo que Deus estabeleceu. Mas essa é a carreira que nos está proposta. Viver o evangelho, chegar na reta final, amando a Deus e ao meu próximo. É isso que está estabelecido. Mas a questão é, o que na minha vida se torna um embaraço? O que me impede de priorizar a Deus? E entenda que amar a Deus não é amar de palavras. O Senhor Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu tenho que olhar para a minha vida. E você olha para a sua e se pergunta, o que está em primeiro lugar? Se te impede de servir a Deus, de ter uma comunhão plena, de ter um relacionamento real com Deus, é idolatria. Está tirando o primeiro lugar de Deus. Independente do que for. Se tira o primeiro lugar de Deus, da minha e da tua vida, é idolatria. Embaraço. Nos impede de prosseguir. Qual que é o teu embaraço hoje, meu irmão? Nós podemos listar algumas coisas aqui que embaraçam a igreja. Primeiro, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas lutas. Quando está estabelecido, ame ao teu próximo como a ti mesmo, a gente olha para a nossa vida, todos os desafios, obstáculos que nós temos que transpor dia após dia. A gente olha para a nossa vida, o barulho que a tribulação traz, nos leva a viver uma vida de maneira tal que nós estamos surdos aos gemidos alheios. Nos envolve, nos embaraça de maneira tal que estamos ensurdecidos, não conseguimos ouvir o gemido alheio. E isso não é amar o próximo. Você tem diversos motivos, querido. E eu também tenho. Para viver uma vida atribulada, com certeza o mundo nos oprime. Você tem problemas diversos, de diversos âmbitos. Temos os nossos desafios diários. Essa vida, alguns comparam com um campo de batalha. Vai lá em Timóteo que ele vai falar,
nenhum soldado que milita se embaraça com as coisas dessa vida. O ruído do mundo pode até soprar nos nossos ouvidos, mas jamais nos ensurdecer. Jamais. Se a igreja não segue a carreira que está proposta, e está surda ao gemido do mundo, não tem outro caminho, querido. Se a igreja de Cristo, na terra, está surda aos gemidos do mundo, se você que conhece a verdade, que tem a palavra gravada nas tábuas de carne do seu coração, está surdo pelos ruídos do mundo, o que vai ser desse mundo? O que vai ser daquele que está do seu lado? Pensa no seu mundo, no seu cotidiano, no seu dia a dia, aonde você tem o poder de, pela fé, ser motivado e escrever uma história. Você está ouvindo gemidos alheios? Eu digo que eu muitas vezes caminho surdo. Tamanhos desafios diários. Eu digo, e seria hipócrita subir no púlpito e dizer que eu não caminho surdo, muitas vezes. Que as batalhas diárias não me embaraçam de maneira tal que eu esqueço que tem alguém do meu lado. Mas a palavra vem hoje, querido, despertando eu e você. Tu és igreja, tu és igreja, tu és igreja. Portanto, nós também. Tira o embaraço da sua vida, que você vai começar a ouvir os gemidos alheios. Segue a carreira, tu és igreja. Segundo, sabe outro aspecto que é ótimo para embaraçar cristão? A nossa ambição. Quando a gente se fecha e olha somente para aquilo que a gente almeja, e a gente vence uma batalha, alcança um objetivo, já tem outro, né, na fila. E assim a gente vive dia após dia. Eu conquisto algo hoje, eu tenho um objetivo novo amanhã. Quando o Senhor Jesus vem falar, ó, eu vou suprir toda a vossa necessidade, a gente quer mais. A necessidade já não é o suficiente. Nós estamos moldados a essa geração, esse século imediatista, consumista, materialista, onde os valores já não são deturbados, e assim a gente molda a nossa vida. E segue. Mas é interessante que, quando a gente está olhando para um ponto fixo, a gente se embaraça também. Porque a gente não consegue enxergar aquele que está do nosso lado. Aí a carreira que te foi proposta, a história que você tem que escrever, fica defasada. Você poderia escrever um capítulo lindo, simplesmente pelo fato de deixar o Evangelho resplandecer sobre a sua vida e difundir. Lembre-se que o que a gente faz hoje ecoa na eternidade. O que eu e você fazemos nesse breve período de tempo vai ecoar na eternidade. Eu não vou pregar, querido. Pode ficar tranquilo quanto à prosperidade. Você tem o direito de ser próspero. Que Deus honre o teu esforço. Que você acorde dia após dia, trabalhe, dê o seu melhor. E Deus te conceda atingir todos os seus objetivos. A questão aqui é, quando o meu e o teu objetivo, a minha e a tua ambição, nos embaraça. E a gente esquece que existe um semelhante ao nosso lado. E a gente esquece que a gente serve um Deus que dia após dia, Ele se inclina sobre a terra para olhar os teus, e te chama de filho, e aquele que é pai e te chama de filho, almeja ter um relacionamento real contigo.
embaraçado. Sabe outro aspecto que nos embaraça? O nosso estado de espírito, a nossa inconstância. Por isso que Paulo falou, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É interessante que a gente vive oscilando, né? É uma roda gigante a nossa vida. Estou bem um dia, estou mal no outro. Estou feliz num dia, estou mal no outro. Estou com vigor, cheio de disposição num dia, estou quebrado, fraco, desfalecido no outro. Não importa. Quebrado ou não, tem uma história a ser escrita. Tem alguém do seu lado. Está fraco, o Espírito Santo de Deus habita em ti. Corre. É uma carreira que está proposta. O tempo está passando. Acordei mal. Não importa. Vence o desafio e escreva a história. Deixe o seu legado dia após dia. Hoje o meu estado de espírito está bom. Eu sou a bênção. Ajuda a todos. Tenho o meu relacionamento com Deus. Consigo amar a Deus e consigo amar meu próximo. Mas e quando eu estou fraco? Eu esqueço de Deus, esqueço do meu próximo? O nosso estado de espírito não é uma prerrogativa para nos eximirmos da nossa responsabilidade. Não é. E jamais vai ser. Embaraço. Se desprende. Vamos seguir. E ele fala mais: deixemos todo o embaraço e o pecado. Fala em voz alta, cara. Pecado. Isso. Fala em voz alta. Pecado. Interessante que pecado, hoje em dia, para se falar dentro da igreja, é algo assim, não me toque. É uma caixinha que a gente esconde, é algo intocável. Mas não se esqueça que se a gente não tocar no pecado nessa terra, você não vai entrar com ele no céu. Eu não tenho problema nenhum em falar de pecado, sabe? Nenhum. Por que o pecado, ele nos impede de prosseguir? Simples. Você ganhou uma nova natureza em Cristo, a natureza que estava deformada. Se eu estou em Cristo, conheço a verdade e vivo no pecado, você está voltando a ser a velha criatura que Cristo te fez novo. A deformidade que deveria ficar lá no passado, a deformidade de caráter, de princípios, a deformidade do nosso ser, que em Cristo foi renovada, vem à tona dia após dia, o novo homem se levantando, todo dia. Por que o pecado nos impede de prosseguir? Lembra o tema dessa mensagem? Inspirando pessoas. Você não vai inspirar ninguém pecando, meu querido. Você pode até ter fé. E a fé te capacita a fazer isso. A escrever uma vida de maneira tal que inspire pessoas. O pecado deforma. Nós só inspiramos pessoas quando verdadeiramente resplandecemos e invocamos, resplandecemos a glória de Deus e invocamos o reino de Deus dia após dia. É interessante que eu quero inspirar pessoas. Eu tenho fé para inspirar pessoas. Mas eu sou motivo de discórdia dentro da minha casa. Eu sou aquele que causa a ira daqueles que convivem comigo. Você vai inspirar quem? Simples. Se aquele que tem que ser luz é trevas, aonde a luz vai resplandecer? Se eu quero inspirar pessoas e eu vivo no adultério, fornicação, aquele que olha para você vai pensar o quê? Que obras você tem para inspirar alguém?
Aonde a tua fé está te levando para mais próximo de Deus? É interessante que o verso 11 fala que pela fé os antigos alcançaram testemunhos. Sabe por quê? Que não testificavam de si mesmos. Testificavam da obra que Deus fez na vida deles. Aonde eu inspiro alguém, sendo que o capítulo da minha história é deformado, e é isso que eu passo adiante. O pecado nos rodeia, nos impede de prosseguir. Você foi chamado a viver em santidade. Você não inspira ninguém, querido, se no seu cotidiano você não é paz. Aonde é guerra, se é guerra na sua casa, se é guerra no seu ambiente corporativo, você é paz. Jesus falou, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aonde há guerra, você é paz. Aonde há tumulto, você tem uma palavra de sabedoria. A questão é o pecado. E o pecado é o que faz a igreja ser um motivo de discórdia em muitos lugares. Não inspira ninguém. Mas você tem a capacidade de inspirar pessoas. A questão é como vivemos. Como que eu vou inspirar alguém se eu não sou um bom marido, se eu não sou um bom pai, se você não é uma boa mãe, se você não é uma boa filha, se você no seu trabalho não dá testemunho, não age com princípios, afronta o seu chefe, maltrata o teu próximo, vai inspirar quem? Aonde? Como? Pecado? Simples, desembarace, mude o seu viver, mude o seu cotidiano, mude os seus preconceitos, renove os seus princípios. Tu serve o Deus Altíssimo. Viva de maneira tal. O que mais se vê hoje? Lá no meu trabalho eu vejo todo dia. Irmã ferroviária também, né? Só Jesus. Crente na roda de escarnecedor. É um negócio que não sou santo, tá? Nem tenho a pretensão de me colocar. Não. Aí chega a dar dor no coração. É a rodinha que oprime. Palavras torpes. Malícia. O crente que tem que ser sábio. O cristão que tem que ser luz. Se envolvendo no meio das trevas. Muda hoje, meu irmão. Mude sua atitude. Inspire alguém. Busque a Deus, que Ele vai te capacitar a mudar a sua natureza, mudar o seu coração, renunciar aquilo que você não consegue. Se precisar, deixa Deus te quebrar de novo e te fazer um vaso novo. Mas mude o teu proceder. Não perca o seu tempo. Não viva a sua vida em vão. Não esqueça o legado que você tem que deixar. Deus chamou, o Senhor Jesus pagou um alto preço e chamou a igreja. Vai ser uma igreja santa. Santa. Você, jovem, hoje é um culto com ênfase na juventude, né? O William aqui estava aí na direção. Quero falar algo especialmente para você, jovem, que está me ouvindo. Você não vai inspirar ninguém dentro da tua casa, trocando de namorado, de namorada, dia após dia. Não vai. Você não vai inspirar ninguém na sua escola, na sua faculdade, ficando. Quem te falou que ficar não é pecado? Aonde está escrito? Diz para mim. Não é porque o mundo banalizou que está certo. Você é cristão independente se o mundo aceitou ou não. Quer inspirar quem? Hein? Jovem. Você vem aqui domingo após domingo
e acha que evangelho é brincadeira. Não é não, querido. O pecado te embaraça, te impede de prosseguir. Você que é novo ainda, você que é jovem, entenda que o quanto antes você retroceder no caminho, melhores serão os resultados. Dá tempo ainda. Dá tempo de mudar teu proceder. Aleluia. Nós vamos adiante. Aí, ele finaliza o verso dizendo: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeias e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em outras traduções ele fala: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Ou seja, parafraseando de novo, tirou o que te impede de prosseguir, se livrou do embaraço, voltou para o foco, se livrou do pecado, restituiu a sua comunhão com Deus, está vivendo de maneira santa, que possa inspirar pessoas, ótimo, agora corre, que o tempo está passando, eis a carreira proposta, corre, caminha, se movimenta. Houve algo aqui, igreja, não existe lugar no evangelho para monotonia, sono da indolência. Se livrou do que te impede, marcha, faz aquilo que você tem que fazer, faz aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, faz aquilo que você é capaz, corre. Chega de inércia no meio cristão, chega de uma igreja apática, que não tem obras, não enxerga nada ao seu redor. Eu venho aqui viver um rito religioso, entro domingo à noite, volto para minha casa, esqueço de Deus, esqueço do próximo a semana inteira. Corre! É interessante que em muitos lugares na Bíblia, principalmente Paulo, ele vai comparar a nossa jornada terrena, a nossa vida cristã, com uma corrida. Ele compara eu e você a um atleta. Não eu, você, tá? Amém? Mas ele vai comparar essa jornada a um atleta buscando chegar à linha de chegada. Amém? Buscando chegar ao final. Pois bem, e quando o escritor de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele vem falar, corre com perseverança, ele está falando de algo que alguém busca e se esforça a conquistar. Aí lá em Mateus, vai estar escrito, o reino dos céus se é apoderado pela força. Ou seja, a salvação é de graça. Você recebeu pela graça. Para chegar lá, há de haver um esforço. E é interessante que ele compara, corre a carreira que te está proposta. Busca e esforço. Corra com perseverança. E é interessante isso, porque dá a ideia de algo contínuo. Eu, dia após dia, desenvolvo-me na fé. Dia após dia, eu cresço. Assim eu estou mais perto de Deus e estou mais perto daquilo que Ele propôs para a minha vida, consequentemente a vida eterna. É algo contínuo. É um aperfeiçoamento, um aprendizado. A questão é, quando a Bíblia nos compara a um atleta correndo e denota um esforço, tem que aplicar um esforço nessa jornada, é interessante que se a gente olha o contexto da igreja, e eu vou falar por mim, muitas vezes a gente aplica um esforço imenso e num dia dá um passo para frente. E está totalmente inconstante depois, dá 3 para trás.
Eu aprendo algo hoje, absorvo, faço verdade em minha vida. Amanhã eu estou no mundo ouvindo miséria e absorvo e faço disso referência para as minhas escolhas e atitudes. Não cresci nada na fé. Aonde eu deveria estar mais perto da linha de chegada, exercendo essa carreira que me foi proposta, eu vivo nessa inconstância dia após dia. É um passo para frente e 3 para trás. Vamos chegar onde? Diz para mim, meu amado irmão. Se o nosso objetivo aqui hoje é seguir uma carreira inspirando pessoas, como que eu inspiro pessoas se aquilo que as pessoas veem em mim é uma personalidade hoje e outra amanhã? Como? Interessante. Porque quando a gente fala de carreira e de inspirar pessoas, eu posso dar um exemplo aqui de Eliseu, que visitava Sunem, e uma mulher via ele passando. Em determinado momento ela chamou: profeta, vem aqui na minha casa, faz uma refeição comigo. E a gente tem que entender que na época Eliseu era um profeta de renome, por ser capacitado por Deus para operar prodígios e maravilhas. Aquele que tinha em seu ministério milagres evidentes. Sua fama percorreu a sua região de habitação. E a mulher chama ele para comungar com ela. Quando a Bíblia fala de refeição, sentar à mesa, ela está falando de comunhão, de comungar. E é interessante que depois que Eliseu entra na casa da mulher sunamita e tem aquela refeição com ela e seu marido, só depois ela vai falar assim: eis que esse homem que constantemente vem em nosso lar é um santo homem de Deus. Mas a questão é, Eliseu não alcançou testemunho pela sua fama de profeta. Não. Eliseu não alcançou testemunho pelo que as pessoas falavam dele. Não. Eliseu alcançou testemunho com aquela mulher sunamita a partir do momento que ele sentou na sua mesa e ela viu quem verdadeiramente ele era. Quando ele teve comunhão com aquela mulher e ela viu nele, reino de Deus, um procedimento separado do mundo, ela testificou: eis o santo homem de Deus. Mas Eliseu não tinha duas facetas. Ele entrou um dia na casa da mulher, ela chamou de novo. Aí ela chegou à conclusão que aquele ali era um santo homem de Deus. Por quê? Para aquela geração ímpia, e Eliseu profetizava no reino do norte, todos os reis que passaram no reino do norte foram reis ímpios, apóstatas, idólatras. Ele foi levantado para denunciar o pecado. Ele corria a carreira que lhe foi proposta, de maneira tal que ele passava e inspirou alguém a estreitar o relacionamento com ele. O nosso procedimento nessa carreira que estamos seguindo, ele será que gera vontade de aproximação das pessoas? Elas enxergam em nós nessa corrida reino de Deus, de maneira tal que as fazem desejar estar próximas de nós, como igreja, ou gera repulsa? Eliseu inspirou alguém. E você? Está inspirando quem? Qual é a sua faceta? Eu vou seguir. Eu estou caminhando aqui para o final, tá? Fica tranquilo que vai acabar já. Verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Somente até aqui. Eu quero te dizer, querido, que por incrível que pareça, essa mensagem ela tem um teor muito mais animador do que exortativo. Por incrível que pareça. Sabe por quê? O final dessa mensagem, o escritor de Hebreus está nos levando a olhar para Cristo. No final, depois que ele traz os requisitos daquele que aceitou seguir essa carreira, ele nos leva a olhar aquele que seguiu uma carreira e fez com excelência. Fez de forma perfeita. Caminhou nessa terra, fez aquilo que tinha que fazer e não houve em nenhum momento mácula. Não há uma mancha na história. Tanto é que está aqui, ó, está escrito. Ele finaliza falando: ei, já se livrou do embaraço? Já decidiu se livrar do pecado? Já entendeu que você tem que correr? Que não há espaço para monotonia na sua vida? Que você tem um legado já? Ótimo. Agora eis a questão. Se você já passou por todos esses processos e está verdadeiramente vivendo uma vida de maneira tal que se possa dizer que você está inspirando pessoas porque você está correndo a carreira que Deus estabeleceu na sua vida, eis um segredo. Olha para Cristo. Sabe por quê? Todas as vezes que você der um passo em direção a essa carreira, o mundo vai dar 2 na sua direção, te fazendo retroceder. Mas olha para Cristo, que suportou tudo. Que se você verdadeiramente decidir correr, e entenda que evangelho jamais pode se vir aqui e pregar uma mensagem num teor de não vai ser fácil. Não, não vai. Quando ele fala, olha para Cristo, ele está falando, ele suportou a cruz, ele tem que te falar a verdade. Você vai decidir se livrar do embaraço, vai decidir se livrar do pecado, vai correr, vai despender um esforço nessa carreira, mas eu tenho que te dizer, vai ser difícil, haverão obstáculos, você se empenhando, haverá obstáculos, mas eis o segredo, olha para Cristo, meu irmão, olha para Cristo, você vai encontrar exemplo daquele que suportou tudo e não retrocedeu. É interessante que quando Pedro estava andando sobre as águas, foi cantado aqui hoje, né? Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele estava andando. Quando ele olhou para o lado, quando a fé oscilou, né? Quando nossos olhos estão fixos em Jesus, em todo o tempo a gente tem motivos para recomeçar, motivos para prosseguir, motivos para dar mais, para fazer mais. A questão é quando os nossos olhos não estão mais fixos. Tem um salmo, depois você lê com muito carinho, Salmo 73, Salmo de Asaf. Ele fala assim, ó, meus pés quase tropeçaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Aí ele começa ali no Salmo uma crise existencial, crise de valores. Aí ele chega no final falando assim, ó, todavia, estou continuamente diante de ti, Senhor. E é isso que importa. Quando as crises existenciais baterem a porta do nosso coração, nós nos lembrarmos aonde foi que os nossos olhos se desviaram, fizeram nossos pés tropeçarem. Aí nós vamos enxergar Jesus. Aí vai ter motivo para falar, quero estar continuamente diante de ti, Senhor. Hoje você tem uma decisão. E eu digo que toda palavra que é pregada, se realmente é pregada na essência do Evangelho, ela vai nos levar a uma condição de confronto, que consequentemente nos leva a uma decisão. Você pode sair daqui e seguir o seu caminho, escrevendo esse livro da sua vida da maneira que está. Independente de
tudo que foi confrontado hoje, você pode seguir. Ou você pode ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão. E isso cabe a você. Para com essa história de que quando Deus me chamar, não. O chamado de Deus é todo dia. Para com esse negócio de quando Deus me renovar, quando Deus me fortalecer. Para, a decisão é sua. Você decide fazer isso hoje ou não. Para com esse negócio de terceirizar a responsabilidade. A decisão é sua. Você faz se você quiser. Você decide o que vai estar escrito no livro da sua vida. O legado que você vai deixar. Deus te renova é todo dia que você está disposto a receber o renovo. Deus te fortalece é todo dia que você busca Ele. Todo dia. Para de dar desculpa. Para de terceirizar. É muito fácil jogar. Quando Deus me chamar, Ele está chamando agora. Agora. Você decide. O que você quer deixar escrito? E o melhor de tudo, sabe o que é? Que muitas coisas que nós vamos deixar escritas estarão escritos no coração daqueles que estão ao nosso redor, que caminham conosco, que participam do nosso cotidiano, aqueles que verdadeiramente convivem e sabem como é a nossa vida, são as nossas atitudes que vão refletir. Você decide. Amém?